Boa noite. Boa noite. Quase 1 milhão de vagas com carteira assinada foram fechadas nos últimos 12 meses. PSDB pede ao Supremo Tribunal Federal que investigue Dilma na Operação Lava Jato. O ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, fala ao vivo com exclusividade no Jornal da Gazeta. Com chacinas, o número de vítimas de homicídio na Grande São Paulo sobe 20%. Na ONU, o Papa Francisco condena a exclusão social e pede a preservação do meio ambiente. Na série Cara de São Paulo, o projeto Plínio Marcos, 80 anos, memória e homenagem a um grande artista. Só este ano, 63 usuárias foram importunadas dentro dos trens da CPTM. Segundo a companhia, todas registraram boletins de ocorrência e conseguiram identificar os molestadores. No metrô, uma campanha de conscientização lançada no ano passado aumentou as denúncias de passageiros que presenciaram assédios e abusos sexuais nos trens. Foram mais de 60 manifestações e a cada 10 denúncias, 8 prisões foram feitas. No horário de pico fica muito cheio, então você não tem controle sobre as pessoas que estão na sua volta. Uma hora eu meio que senti alguma coisa levantar minha camiseta e alguma coisa molhada. E aí eu parei assim, tirei o fone e falei, o que é isso? E aí quando eu olhei pra trás, tinha um cara atrás de mim. Aí eu olhei pra baixo pra ver o que era, ele tava com a calça aberta, ele tava nu. E ele tinha acabado de ejacular nas minhas costas. O caso aconteceu às 7h30 da manhã na linha 11 Coral da CPTM, entre as estações Corinthians Itaquera e Tatuapé. Em 10 dias, 2 homens foram detidos após serem confirmados casos de abuso e assédio sexual a 2 mulheres em trens do metrô e também da CPTM. Diariamente, nos horários de pico, fica impossível evitar o contato físico. Superlotação que também acontece no metrô. Para as mulheres, um problema ainda maior. Nem quem está sentada consegue escapar das tentativas de abuso. O cara encostar, encoxar, sabe, ficar atrás muito tempo, sem necessidade de estar atrás e continuar. Em dias quentes, muitas mulheres escolhem roupas leves para vestir. E tem homem que acha que pode se aproveitar da situação, como este, que cometeu o ato e publicou na internet. Tem medo de acontecer alguma coisa, sempre ando descalço. Para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, este tipo de abuso e assédio é considerado como crime contra a dignidade sexual. Só no primeiro semestre deste ano, foram registradas 1.228 ocorrências. A campanha de conscientização contra o abuso sexual está sendo difundida por vinheta nos monitores internos dos trens e cartazes afixados nas composições. A CPTM também está com uma campanha em que usuários seguram um cartaz com o número de telefone para denunciar. Por lei, abuso ou assédio sexual são caracterizados como ato obsceno com pena de 3 meses a 1 ano de detenção. Já se for um caso de grave ameaça e constrangimento à vítima, o ato passa a ser considerado como estupro e a pena prevista é de 12 a 30 anos de prisão. Um ciclista morreu nesta madrugada na rodovia Regis Bittencourt, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Ele andava pelo acostamento da estrada quando foi atingido por um caminhão que tombou. Segundo a autopista concessionária que administra a rodovia, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 276, no sentido Curitiba. O caminhão transportava entulho. O homem atingido quando o caminhão tombou estava sem documentos, mas aparentava ter 58 anos. O ciclista levava apenas uma mochila com uma marmita dentro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a família foi localizada e seguiu para o IML para fazer o reconhecimento do corpo. A cidade de São Paulo reúne aspectos pouco conhecidos para muitos moradores. Um dos bairros mais antigos da Zona Oeste tem apenas 2 ruas e 7 travessas. A Vila Ida está escondida entre o Alto da Lapa e o Alto de Pinheiros e ainda guarda histórias de moradores que não saem dali por nada. O lugar virou até tema de documentário.
uma rápida caminhada para conhecermos o bairro de poucas quadras que separa o Alto de Pinheiros e o Alto da Lapa. Quem nos acompanha é o cineasta Riba de Castro, que dirigiu o documentário Vila Ida e Volta, que conta histórias guardadas nesse pequeno pedaço de São Paulo. A Vila Ida nasceu na década de 30 a partir de um loteamento do terreno onde antes passava o ainda sinuoso Rio Pinheiros. Depois da retificação do rio, lotes começaram a ser vendidos para famílias de baixa renda. Essa região toda aqui era chácaras. E quando retificaram o Rio Pinheiros, as laterais foram loteadas. E aqui foi o primeiro loteamento que conectava Pinheiros com Lapa. Então, muitos moradores daqui são gente que vem do interior ou trabalhadores de Pinheiros, pessoas que trabalhavam por Pinheiros, que na época ainda tinha algumas indústrias, e vinham morar aqui porque era um lugar mais barato. Riba nos leva até a casa da dona Laudelina. Ela foi uma das primeiras crianças nascidas na Vila Ida e nunca deixou o bairro. Uma casinha aqui, outra casinha ali, era só mato. Passava boiada embaixo, inclusive a estrada da boiada, né? Conheci meu esposo aqui, também morava nessa rua. Sou muito feliz, tenho meus filhos, nasceram todos aqui. Então, para mim, é o melhor lugar do mundo. O genro dela, também nascido na vila, conta que a maioria dos amigos de infância se mudou dali por causa da valorização dos imóveis nos últimos tempos. A maioria das pessoas da minha idade mora no Taboão da Serra, em Imbu, teve que ir embora daqui. Mesmo o aluguel aqui é muito caro. O amor pelo bairro é tanto que muitos moradores, sempre que podem, se encontram na única padaria da região. Por ser cercado por terrenos vazios, a partir dos anos 40, o bairro começou a se destacar pelos jogos de futebol e acabou se transformando num celeiro de jogadores e também de times de várzea muito famosos aqui na cidade. A gente vai até a casa de um desses antigos jogadores aqui do bairro. Seu Lioge era atacante em um dos times da Vila Ida. Ele conta que do bairro saíram muitos jogadores. Passou muito jogador bom. O Vladimir é daqui da Vila Ida, ele nasceu aqui em cima, o Vladimir do Corinthians. Até hoje existe um time de futebol, que é o Sem Querer, perdeu os campos, porque todas as terras aqui começaram a ser ocupadas, e hoje o Sem Querer continua jogando, tem 40 anos, mas joga em outros bairros, porque aqui já não é periferia, já não tem campo de futebol. Com chacinas, Grande São Paulo tem alta no número de homicídios em agosto. O número de vítimas de homicídios dolosos, quando há intenção de matar, subiu mais de 20% em agosto deste ano na Grande São Paulo, em comparação com agosto do ano passado. Foram 106 casos agora contra 88 no mesmo mês de 2014. Essa alta é atribuída principalmente pela chacina que aconteceu em Barueri e Osasco no mês passado, que deixou 19 pessoas mortas. Outros índices da violência foram divulgados agora à tarde, como a queda no índice de estupro e também de furto e roubo de veículos em São Paulo. Embora o governo negue a existência de grupos de extermínio dentro da polícia, o secretário de Segurança, Alexandre de Moraes, disse que as suspeitas envolvendo PMs nessas chacinas ainda estão sendo investigadas. Os desvios estão sendo analisados, investigados, serão punidos. Nós, a pedido da Corregedoria da Justiça, da Corregedoria da Polícia Militar, 11 policiais militares foram presos em relação ao caso do Butantã. Ontem foi preso outro policial, assim que nós tivemos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Fundação Bill & Melinda Gates entrou com um processo contra a Petrobras para recuperar perdas com ações da empresa causadas pelo escândalo na estatal. Segundo a queixa registrada na Corte Federal de Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, o esquema de suborno e lavagem de dinheiro causou à fundação uma perda de dezenas de milhões de dólares, que foram investidos na petroleira. A Fundação de Bill Gates tem como foco a melhoria da educação e da saúde e a redução da pobreza em várias partes do mundo. A Petrobras tem enfrentado muitos processos como este nos Estados Unidos. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a investigação da Operação Lava Jato. Um dos grandes problemas do Brasil é que o crime dos poderosos é perto e a justiça mora muito longe. Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato, virou uma unanimidade nacional justamente porque conseguiu aproximar os criminosos do seu julgamento.
E Sérgio Moro tem sido muito rigoroso, muito draconiano nas suas sentenças. Tão rigoroso que o Supremo Tribunal Federal resolveu fatiar a Lava Jato. A partir de um caso envolvendo a senadora petista Gleisi Hoffmann, o Supremo entendeu que o que não tem relação direta com a Petrobras deve migrar das mãos de Sérgio Moro na primeira instância e de Teori Zavascki no Supremo para as mãos de outros magistrados. Essa decisão faz com que vire fumaça aquela perspectiva de que a Lava Jato fosse marchar em direção a outras estatais, Eletrobras, Eletronuclear, BNDES, ministérios, desbravando a corrupção. Tudo isso virou fumaça. Vai haver agora uma dispersão dos casos pelos estados. O prejuízo é evidente. Tinha sido montado no Paraná uma máquina de moer malfeitores. E agora alguns desses malfeitores celebram a perspectiva de saltar do moedor. Essa decisão do Supremo pode interessar a muita gente, menos ao contribuinte em dia com seus impostos. É evidente que pode haver outros juízes como Sérgio Moro pelo país, mas eles vão começar do zero, algo que já estava avançado em Curitiba. A Procuradoria da República e a Polícia Federal anunciam a intenção de exportar mão de obra do Paraná para outras praças que receberão pedaços da Lava Jato. Você pode torcer para que os investigadores consigam reduzir os danos, mas você pode também tomar outra atitude. As duas coisas mais perigosas numa democracia são a imprensa livre e o ensino obrigatório. Acompanhe o noticiário, mergulhe nesse noticiário, decore os nomes dos envolvidos, as siglas dos partidos. Depois, diante da urna eletrônica em 2016, 2018, faça justiça com o próprio dedo. Boa noite. Servidores do INSS decidiram hoje encerrar a greve em todo o país. A expectativa é que o atendimento nos postos do INSS volte ao normal na próxima semana, depois de 81 dias de paralisação. Os servidores do INSS pediam um reajuste de 27,5%, mas aceitaram a proposta do governo de aumento salarial de 10,8%, que será pago em duas parcelas, em agosto do ano que vem e em janeiro de 2017. Segundo o sindicato que representa os funcionários, 15 milhões de pessoas deixaram de ser atendidas em todo o país desde o início da greve no dia 7 de julho. Ainda vai ser definido entre o governo e os grevistas se vai haver plantão para repor o tempo parado. Já o atendimento na perícia não tem prazo para ser regularizado. Os médicos entraram em greve no dia 4 de setembro e ainda negociam aumento salarial com o governo. Ator, dramaturgo, escritor, diretor, jornalista e até palhaço. A lista de profissões de Plínio Marcos é extensa. Nascido em setembro de 1935, neste mês completaria 80 anos, mas faleceu aos 64. Grande parte desses anos foram vividos aqui na capital paulista, onde formou a família. Plínio Marcos é um personagem cara de São Paulo. Prostitutas exploradas por um homossexual. Em cena, o conflito da peça Abajur Lilás, escrita em 1969. Os textos do dramaturgo santista são referência do teatro social brasileiro. Afinal, quem ousaria retratar o submundo com uma linguagem visceral, cheia de palavrões? Bom, assim é a obra de Plínio Marcos. Na lista de clássicos, Navalha na Carne, Dois Perdidos numa Noite Suja. Se você leu o jornal e viu que teve arrastão no Rio de Janeiro, a obra do Plínio está falando sobre isso. Se você leu o jornal há 1, 2 semanas e viu que a questão de menoridade penal, vai ler o Queirô, que já fala sobre isso há 20 anos atrás. E por aí por diante, né? Embora tenha cursado apenas o primário, a vocação falou mais alto. Mas fácil não foi, não. Durante a ditadura, seus trabalhos foram proibidos e assim conseguiu entrar para o rol dos autores mais censurados do país. Plínio Marcos não era apenas das artes cênicas. Ele era um homem multifacetado, cronista esportivo, carnavalesco, jornalista. Sempre polêmico, despertava amor e ódio por onde passava. Como diz aqui a biografia dele, nem gênio, nem analfabeto, nem anjo, nem demônio, nem marginal, nem herói. Quando questionado sobre as críticas que recebia, respondeu: fiz por merecer. Agora, com tanto reconhecimento, vale a mesma resposta. Ousado, Plínio foi de funileiro a ator. Atuou na novela Beto Rockefeller.
O início mesmo foi como palhaço aos 16, mas acabou sugado pela realidade dos próprios textos quando escreveu Barrela, baseado no caso real de um garoto que, ao ser preso, foi estuprado dentro da cadeia. Pesado? Só no papel. O filho biólogo lembra do pai como piadista, alegre, atencioso, mas na hora de escrever, ele se entregava. Ele ia dormir bem tarde, se colocava lá na mesa dele, no escritório, com um abajurzinho e ficava escrevendo muito, assim, era uma coisa que às vezes você entrava no escritório e ele nem te percebia. Plínio morreu em 99, consagrado com mais de 20 prêmios, ele é uma referência até hoje. Este mês, quando Plínio completaria 80 anos de vida, São Paulo faz homenagens com exposições, peças para o santista que adotou a capital como seu palco preferido. Não dá para negar que ele também era um paulistano, né, das quebradas aí, né? Morou no Copan, morou ali em frente ao Arena, né, na Teodoro Baima. Onde eu nasci, morávamos na Aclimação e antes disso já morava no centro. A programação especial dos 80 anos de Plínio Marcos acontece no SESI São Paulo até 11 de outubro. Para mais informações, pode acessar o site sesisp.org.br/cultura. E para quem quiser conhecer mais sobre a história dele, o livro mostrado na reportagem é Bendito Maldito, a biografia de Plínio Marcos, escrita por Oswaldo Mendes. E como há dias estava muito quente aqui em São Paulo, a aproximação de uma frente fria favoreceu a formação de nuvens carregadas pelo interior do estado que avançaram em direção à capital. Choveu, né? Aliviou um pouco o calor, provocaram chuvas, ventos fortes já no fim da manhã, antes do previsto pela meteorologia. Essa chuva contribuiu bastante para a melhora da qualidade do ar. Baixou um pouco as temperaturas, mas vai deixar essa sensação de tempo abafado por todo o final de semana. Vamos à previsão com Mariana Armentano. O sábado de sol e calor na praia, sem nada de chuva, só está garantido na região nordeste do país. Na maior parte do Brasil, o dia vai ser de sol, calor, mas com chuvas pontuais. As pancadas mais fortes vão se concentrar nessas áreas em verde escuro no mapa, entre o Acre sul do Amazonas e Rondônia e entre o centro-sul do Mato Grosso do Sul, Norte Gaúcho e o sul do Rio de Janeiro. Sendo que nessa área em azul, entre o Paraná e Santa Catarina, o tempo fica bem fechado, com risco até de temporais. Máxima amanhã de 20 graus em Curitiba, 21 em Floripa. No Rio, o calor diminui bastante, vai fazer 32 graus. E no Nordeste, faz 29 em Maceió, 31 em Salvador e 39 graus em Teresina. Aqui em São Paulo, a frente fria avança pelo litoral e espalha nebulosidade por todo o estado. A temperatura cai, mas a sensação ainda é de tempo abafado. Máxima amanhã de 36 graus em Araçatuba, 33 na cidade de Ribeirão Preto e na costa paulista, temperaturas na casa dos 27 graus durante a tarde. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na região metropolitana? Neste sábado, as temperaturas ficam entre 17 e 28 graus, com chuvas a qualquer hora. No domingo, a máxima sobe para os 31 graus e as chuvas acontecem mais a partir da tarde. E a semana deve começar com máxima na casa dos 29 graus na segunda-feira, ainda com chance de chuva. Papa Francisco discursa nas Nações Unidas no segundo dia de visita a Nova York. Ele condenou a exclusão social, pediu a preservação do meio ambiente e o fim das armas nucleares. Francisco falou na celebração dos 70 anos da ONU e ao início da Cúpula de Desenvolvimento Sustentável. Ele criticou os organismos financeiros internacionais, dizendo que eles devem lutar pelo desenvolvimento sustentável e não impor o sistema de créditos que submete as populações a mecanismos de maior pobreza, exclusão e dependência. A mecanismos de maior pobreza, exclusão e dependência. O Papa condenou as perseguições contra minorias étnicas e religiosas no Oriente Médio, na Ásia e na África. Sem citar os Estados Unidos e o Irã, elogiou o recente acordo nuclear como exemplo de boa vontade política. Francisco pediu aos líderes mundiais a luta contra a exclusão social e suas consequências como tráfico de pessoas, exploração sexual de crianças, trabalho escravo, prostituição, narcotráfico, comércio de armas e crime organizado. Terrorismo e crime internacional organizado.
Da sede da ONU, o Papa foi ao Marco Zero para visitar o memorial de 11 de setembro. Ele rezou e depositou uma flor em homenagem às vítimas dos atentados. E liderou um ato interreligioso com os familiares. O Papa disse que a dor ali é palpável. O dia cheio seguiu com uma passagem do Papa Móvel pelo Central Park e uma visita a uma escola do bairro do Harlem. O último compromisso em Nova York foi a missa no Madison Square Garden, sede de eventos esportivos e grandes espetáculos. O final de semana será na Filadélfia, onde acontece o Encontro Mundial das Famílias. E a presidente Dilma Rousseff desembarcou hoje em Nova York, nos Estados Unidos, onde participa da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Agora à noite ela será recebida pelo primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, em um jantar. Pela manhã, Dilma acompanhou o discurso do Papa Francisco na ONU. Na saída, falou aos jornalistas e elogiou o trecho em que o pontífice defendeu a reforma no Conselho de Segurança da organização. Segundo o Papa, a reforma ajudaria a limitar o abuso dos países desenvolvidos sobre as nações. PSDB pede ao Supremo Tribunal Federal que autorize a Polícia Federal a investigar a presidente Dilma Rousseff e a ouvir o depoimento dela sobre a corrupção na Petrobras. O pedido foi feito ao relator dos inquéritos no tribunal, o ministro Teori Zavascki. No pedido, o PSDB lembra que a Polícia Federal pediu para ouvir o ex-presidente Lula. Esse pedido foi protocolado pelo deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo. Ele alega que, à época do escândalo, Dilma era ministra da Casa Civil e que ela deveria dar explicações sobre o caso. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios do governo Dilma para resgate da estabilização política e o crescimento da economia. Hoje, o Jornal da Gazeta recebe o ministro da Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Ministro Edinho Silva é sociólogo. Foi eleito prefeito de Araraquara em 2000 e reeleito em 2004. E também foi presidente do Diretório Estadual do PT de São Paulo, assim como deputado estadual em São Paulo eleito pelo PT. Muito obrigada por estar conosco, ministro. Bom, eu começo com essa notícia agora de mais uma pressão sobre a presidente Dilma, esse protocolo de uma petição feita pelo PSDB no Supremo Tribunal para que a presidente seja investigada da mesma forma que a Polícia Federal pediu para que o presidente Lula fosse investigado. Como é que o senhor vê mais essa investida do PSDB? Olha, Maria Lídia, primeiro eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de temas importantes, né, para toda a nossa população. Eu penso que numa democracia é livre o direito de manifestação. Eu penso que é uma manifestação política do PSDB. É natural e eu penso que nós temos que conviver com esse tipo de manifestação. Não há, em nenhum momento das investigações, nenhuma menção envolvendo a presidenta Dilma. Portanto, não há fato jurídico para que a presidenta seja investigada, como a Polícia Federal pede para o ex-presidente Lula ser ouvido, né? Não investigado. Então, se não tem fato, se não tem materialidade, portanto, o que o PSDB está fazendo é luta política, é manifestação política, e na democracia isso tem que ser enxergado com naturalidade. Eu, por exemplo, não concordo, penso que isso confunde a opinião pública. Isso é ruim para a opinião pública, que acaba não recebendo as informações corretas, mas efetivamente é uma manifestação política e eu enxergo com naturalidade. Bom, o senhor também enfrenta uma situação delicada em função daquela delação premiada do engenheiro da companhia de engenharia UTC, Ricardo Pessoa, que disse que o senhor, quando era tesoureiro da campanha da presidente Dilma, ao solicitar recursos para a campanha dela, que o senhor teria feito uma pressão no sentido de condicionar, né, ou dar o dinheiro ou não fecha contratos futuros com a Petrobras. O senhor receia que tipo de delação como essa possa não apenas comprometer a sua carreira política, que é tão densa, mas chegar na presidente Dilma? Pode ser alguma. O que quem está em casa tem que entender? Uma delação premiada não é prova, as pessoas falam o que querem, muitas vezes falam
na busca dos benefícios, né? Eu conversei, Maria Lídia, com dezenas de empresários durante a campanha, não foi com um, dezenas. E jamais nenhum empresário fez qualquer manifestação contra a minha postura. Eu assumi uma tarefa difícil, a pedido da presidenta Dilma, de arrecadar para sua campanha o que é legal, porque nós arrecadamos, como todos os demais candidatos arrecadaram, e nós arrecadamos, portanto, num ambiente já de investigação, mas arrecadamos dentro da ética, dentro da moralidade, dentro da legalidade. Tanto é que essa manifestação que foi feita, onde disseram que eu pressionei elegantemente, né, e logo após eu li o depoimento, o próprio delator disse que não se sentiu pressionado, então tem uma contradição. Inclusive, a minha manifestação foi uma manifestação dizendo que eu defendia a investigação, porque eu não quero que nenhuma dúvida paira sobre a minha postura enquanto coordenador financeiro da campanha. Agora, efetivamente, nós não vimos nenhum outro empresário fazer esse tipo de manifestação. Eu fiquei, Maria Lídia, praticamente 15 dias dentro do TSE, prestando todos os esclarecimentos aos ministros do TSE quando da aprovação das contas. Apresentei toda a documentação necessária. E as contas da presidenta Dilma, é bom que se lembre, foram aprovadas por unanimidade pelo TSE, inclusive com o relator, que foi o ministro Gilmar Mendes, né? Bom, agora vamos falar do cenário político nacional tão conturbado nos últimos tempos. A presidente Dilma tem mostrado vigor na tentativa de resgatar a estabilização na relação política para a garantia da governabilidade que ela precisa para reordenar os rumos da economia do país. A retomada do crescimento, esse pleito que é de todos. A presidente tem tido dificuldades, não apenas com o maior partido, como é o PMDB, mas com o seu próprio partido, o PT, nesse momento em que ela faz acordos da possível reforma ministerial, muita cobrança, queremos isso, queremos aquilo, etc. O senhor acredita que nos acordos que a presidente tem costurado, que ela tem feito, que ela vai de fato reconquistar a governabilidade ou que ela ganhe apenas fôlego de momento? Esses aliados merecem confiança, ministro? Olha, para que quem está em casa entenda, né? Um país como o Brasil é muito difícil, até pela nossa Constituição, que é uma Constituição, nós temos uma Constituição que foi escrita em 88, que ela cria um presidencialismo híbrido, né? É um sistema presidencialista, mas onde o parlamento tem muito peso e muita força. Então, nós sempre falamos em governo de coalizão, mas nós nunca exercitamos, nunca na história brasileira, se exercitou de fato um governo de coalizão. Quis as condições históricas desse momento, né, onde nós tivemos a eleição mais acirrada do período democrático, né, com uma disputa muito acirrada, portanto muito polarizada, num ambiente onde é inegável, e o governo não nega isso, um ambiente de muita turbulência política, um ambiente de denúncias, onde o partido da presidenta Dilma foi duramente atingido por essas denúncias. Claro, está se defendendo, as lideranças partidárias que foram acusadas também estão se defendendo, mas é um momento de muita instabilidade. Lideranças importantes de outros partidos também foram atingidas, portanto, isso gera por si só um grau de instabilidade. Uma eleição muito disputada, um processo de investigação onde muitas lideranças políticas importantes para o Congresso Nacional, importantes para o país, atingidas, nós estamos diante de um momento de muita instabilidade política. Mas o que eu perguntei é se o senhor confia então, nesses acordos a presidenta consiga realmente o suporte que ela precisa. O que a presidenta Dilma está fazendo, Maria Lídia? Ela está negociando, conversando para a composição de uma nova coalizão política. De uma coalizão com os mesmos partidos, mas uma coalizão repactuada, refeita. Por que isso é importante? Porque se nós tivermos estabilidade política, com a configuração dessa coalizão, nós vamos ter as condições para que as medidas econômicas sejam implementadas, para que a gente passe pelo processo de reformas e retome logo em seguida o crescimento econômico, a geração de empregos, porque foi para isso que a presidenta Dilma foi eleita, para fazer o Brasil crescer, gerar empregos e distribuir renda. Bom, ministro, o senhor deixou muito claro que o quanto é importante essa coalizão
para o alcance desse objetivo, que é complicado, é complexo. Agora, as dificuldades da presidente Dilma, elas não ficam só nos partidos da base, mas dentro do próprio PT. O PT tem tido uma atitude muito curiosa em relação à presidente da República, candidata que foi lançada pelo partido, eleita com a força do partido e, é claro, da base dos aliados, mas a força do PT é inegável, do próprio presidente Lula. E agora, na hora da governabilidade, parece que o PT joga contra. Qual é a do PT em relação à presidente Dilma, com mais pressão, como se fosse oposição, com tantas exigências? Olha, primeiro, eu não acredito que o PT jogue contra. O PT é o partido da presidenta Dilma, portanto, ele tem uma responsabilidade com a governabilidade, com os futuros do país, para que a gente faça, como eu já disse, que o Brasil retome o crescimento econômico, que nós estamos trabalhando para criar todas as condições para isso, porque, repito, nenhum governo foi eleito para fazer ajuste fiscal, para fazer ajuste na economia. Os ajustes são importantes para que eles criem as condições para a retomada do crescimento. E o PT tem esse compromisso. O que acontece é que o Partido dos Trabalhadores ele é muito polarizado pelos movimentos sociais. E a presidenta Dilma, mesmo com as dificuldades, com todas as dificuldades, e uma parte dessas dificuldades, Maria Lídia, é bom que se diga, são dificuldades também em decorrência da situação econômica externa. Nós tivemos, o Brasil é um país exportador de commodities, nós tivemos uma queda brutal no preço das commodities. Isso está fazendo com que o Brasil sinta, como todos os países emergentes que dependem das exportações também sintam. Mas claro que nós temos também questões referentes à economia interna. Então tem um cenário externo, preço das commodities, dificuldade dos Estados Unidos retomar o crescimento econômico de forma mais acelerada, a queda da China. Ninguém esperava que a China tivesse um baque na sua economia, e a China é o principal destino das nossas exportações, principalmente das commodities. As dificuldades da zona do euro em responder também à crise econômica, tudo isso pressiona as condições econômicas internas. Com todas essas pressões, o próprio partido da presidente pressiona, mas não é isso, de uma forma não tão é isso. contundente. A presidenta Dilma está fazendo um ajuste e mesmo com todo esse cenário, ela está se empenhando para que os programas sociais sejam mantidos, para que todos os programas sociais sejam mantidos. Mas é claro, alguns programas nós vamos ter que mudar o ritmo deles. Claro que isso tem uma pressão política dos movimentos sociais que é legítimo e, portanto, tem também uma pressão feita sobre o Partido dos Trabalhadores. O que é fundamental nesse processo é que a presidenta Dilma está aberta ao diálogo, ela está dialogando com os movimentos sociais, ela está dialogando com as lideranças políticas, não só do PT, mas de todos os partidos da base, para que esse período de transição, para que essa travessia seja feita da melhor forma possível e que a gente crie as condições políticas para que logo em seguida seja retomado o crescimento econômico. Agora, ministro, é interessante, o senhor destaca esse empenho da presidente em dialogar com todos esses grupos que dão sustentação também ao governo dela, os movimentos sociais, tem estado presente dando apoio explicitamente à presidente da República. Entretanto, não é temerária essa atitude dela de atender, de conversar e passar uma imagem de que ela esteja sendo subserviente, não apenas ao próprio partido, ao PT, à pressão de movimentos sociais, ao maior aliado, o PMDB, que faz a pressão também muito claramente, e até ao ex-presidente Lula, que sempre nas crises, nos momentos mais difíceis, aparece e a impressão que passa é que ele que fala, faz isso, faz aquilo, e ela se curva. Ela não pode passar uma ideia que está se apequenando, que é criatura ainda tutelada pelo Criador e que é subserviente e se curva a todos esses que estão no entorno dela, supostamente dando apoio? Não, eu não acredito nisso. Quem conhece a presidenta Dilma sabe que é o contrário, né? É uma mulher de uma personalidade muito forte, é uma mulher que governa com pulso firme. Agora, é interessante, né, Maria Lídia, porque quando a presidenta ela é enfática, dizem, mas a presidenta não conversa. Aí, quando ela chama para o diálogo, a crítica vem porque ela dialoga. Eu penso que numa democracia,
é impossível você governar sem dialogar. O principal instrumento, a arte de um governo é a capacidade de diálogo. Por quê? O que move um governo é a capacidade dele construir ideias, que sejam ideias forças, que unifiquem, né, que criem uma sinergia na busca de objetivos. E a presidenta Dilma tem feito isso. Ela está dialogando com os movimentos sociais, porque tem que dialogar com os movimentos sociais. Ela está dialogando com os partidos da base, com o PMDB, porque é impossível você governar sem construir consensos, principalmente no Congresso Nacional. E o presidente Lula, ela está fazendo o correto. O presidente Lula é uma liderança de porte. Se ela conversa com as lideranças de outros partidos, por que ela não vai conversar com o presidente Lula? Tem que conversar sim, tem que dialogar, porque sempre que um presidente em exercício, junto com ex-presidentes que já tiveram a arte de governar, dialogam, certamente quem ganha é o país. A presidente está bem? Elegante ela está. Está ótima. Ela tem caprichado no visual, no cabelo, na maquiagem. Ela está ótima. Ela tem andado de bicicleta, tudo isso. Mas e o astral e o humor? Como é que a presidente está aguentando o tranco sob tanta pressão? Ela está ótima. Primeiro, eu penso que a presidenta está, inclusive, dando uma demonstração ao país, quando ela está cuidando da sua saúde, quando ela está praticando exercícios físicos todos os dias, né? E isso é a liderança máxima do país, mostrando que, por mais que ela tenha uma carga de trabalho, e ela tem pesadíssima, em torno aí de 12 horas ou mais de trabalho, ela cuida da saúde, ela governa o país. E está de alto astral? Está de alto astral, conversando, dialogando. Ela tem clareza do rumo que o Brasil tem que seguir, ela tem clareza das medidas que precisam ser tomadas para que o Brasil, em breve, e digo para você, em breve, retome o crescimento econômico, a geração de empregos, a distribuição de renda, porque esse é o compromisso da presidenta Dilma. Okay. Para isso ela foi eleita. Tenho certeza que quem nos acompanhou agora está dizendo, tomara. Muito obrigada, ministro. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel. Nesta semana foi anunciado que o governador Geraldo Alckmin vai receber em Brasília um prêmio por sua gestão frente à crise hídrica. Enquanto isso, moradores de diversos bairros sofrem com a falta d'água e com a demora da Sabesp em entregar caixas d'água. Todo dia, antes do fim da tarde, Dona Lourdes começa a encher os baldes. Vem nessa rotina há 1 ano e meio. Para que a senhora usa essa água que a senhora junta? Para tomar banho, entendeu? Para usar, né? Lavar uma louça. Ela diz que não pode comprar uma caixa d'água. Condição parecida com o dos vizinhos. No Jardim das Oliveiras, região do Itaim Paulista, os moradores reclamam que só alguns conseguiram se cadastrar para receber a caixa d'água de graça no programa do governo anunciado no fim de 2014. Precisa da caixa? Com certeza, porque falta água todo dia. Como você vai conseguir limpar uma casa, lavar uma louça se não tem água? Eu acho muito triste, né? Porque uns bairros conseguem e outros não. O que eles não sabem é que grande parte dos que conseguiram se inscrever também não recebeu o benefício. Em fevereiro, o Jornal da Gazeta mostrou a distribuição das primeiras caixas d'água na região de Interlagos, na Zona Sul. Cada uma das 48 famílias do Jardim Regis, com renda inferior a 3 salários mínimos, recebeu uma caixa d'água de 500 litros, que possibilita o abastecimento por 24 horas para 3 pessoas. Naquela época, a Sabesp garantiu entregar as 25 mil unidades do programa até junho. Depois mudou o prazo para agosto. Bem, até hoje, 10 mil famílias ainda aguardam pelo benefício e devem ter de esperar mais, porque a nova promessa agora é entregar o que falta até março do ano que vem. A Sabesp diz que o atraso acontece porque geralmente os moradores não estão em casa durante a semana para receber a caixa d'água. Dificuldade que a empresa já conhecia em abril, quando mudou as entregas para os fins de semana. Nesta semana, o governador Geraldo Alckmin foi escolhido pela Câmara dos Deputados para ganhar um prêmio pela gestão da água em São Paulo. A indicação foi de um deputado do PSDB, mesmo partido de Alckmin. Eu acho que não merece um prêmio desse não, porque falta água na casa de todo mundo. Quase todo dia falta água, então acho que não merece não. Ele deveria ter investido mais na captação de água, no reservatório.
presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, afirma que um eventual veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto de lei aprovado pela Casa, que permite a doação de empresas a partidos, trará a institucionalização do Caixa 2. Para ele, a proibição fará com que partidos aluguem doadores nas campanhas. Na semana passada, o STF declarou inconstitucional as doações de empresas a campanhas eleitorais. A decisão da Corte daria respaldo à presidente Dilma Rousseff para vetar o texto aprovado na Câmara. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Daqui a pouco você vai estar com o Vinícius aqui, vai ter bom comentário de economia. Agora, por enquanto, eu vou te contar o seguinte. Hoje, 85.600 brasileiros, fomos comunicados disso, perderam desde o começo do ano seus empregos. Em compensação, o casal Figueiredo e Salvati, a dona Ideli Salvati, recebeu um prêmio da dona Dilma, que está com dinheiro sobrando e que resolveu mandá-los para Nova York, para onde ela, aliás, foi, recebendo em dólar. O dólar caiu hoje, então você não vai perder tanto, mas vai perder muito. Eu quero dizer que essa não é uma simples trapalhada de Dilma. A Dilma está investindo radicalmente na raiz, na origem da crise, que é a corrupção e que é o uso da máquina pública barganhada com os partidos políticos. Ela está fazendo agora uma reforma ministerial, que parece que ela vai desistir dela, mas que é exatamente o oposto do que o Collor fez. Quando o Collor estava para cair, fez um ministério ético. Por exemplo, colocou no Ministério da Saúde Adib Jatene, o médico mais famoso do Brasil, que terminou inventando para nós aí a CPMF, as pessoas esquecem disso. Mas o doutor Adib tem um nome, né? Tem uma reputação. O candidato a próximo ministro da Saúde é o doutor Manuel Júnior, que eu conheço, é lá da Paraíba. Ele tem uma experiência grande. Ele é médico, ele dirigiu um hospital numa cidade chamada Pedras de Fogo, que tem 28 mil habitantes. E nessa cidade, onde foi prefeito 3 vezes, os seus adversários o conhecem como Mané Pistoleiro. Bom, eu não sei de nenhum crime que ele tenha cometido, mas é o apelido dele. O que é certo, o que eu sei, é o seguinte: ele iria votar no impeachment da Dilma como deputado do PMDB, porque ele deu uma entrevista dizendo isso. E deu uma entrevista dizendo que ia votar contra a CPMF. A Dilma, nomeando Mané Pistoleiro ministro da Saúde, não repete o Collor, que nomeou Adib Jatene. Mas, em compensação, se livra de um voto a favor do impeachment e de um voto contra a CPMF. Só que eu não vejo quem o deputado Mané Pistoleiro poderá levar a votar contra o impeachment no PMDB. Se a Dilma quer realmente convencer o PMDB a votar a favor dela no impeachment, ela vai ter que convidar o PMDB inteiro para o ministério. Mas ela tem ministérios para isso? Acho que não. De qualquer maneira, ela está lá nos Estados Unidos cumprindo aquilo que o ex-ministro Delfim Neto definiu. Ela é uma trapalhona. Aliás, o Anselmo Góes, no jornal O Globo, até propôs a candidatura dela ao Guinness Book of Records como o maior presidente mais trapalhona da história. Pensei até em chamá-la de Dilma Mocó, em homenagem ao Didi Mocó, mas achei que seria desrespeitoso, como também seria chamá-la de Dilma Mocó. Mas ela está merecendo os dois apelidos, principalmente porque continua insistindo no erro capital de investir na corrupção e não na redução do Estado. Bom, eu estarei de volta terça-feira e espero que até lá nós sobrevivamos a essa procela toda, né? Até. Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse não ver prejuízo nenhum na decisão do STF de retirar da Justiça Federal do Paraná um dos processos da Operação Lava Jato e transferir para a Justiça Federal de São Paulo. Já o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse que a questão deve ser rediscutida. Em entrevista coletiva na Assembleia Legislativa de São Paulo, José Eduardo Cardoso afirmou que há uma especulação indevida sobre o caso. Não existe um juízo universal para tratar de todos os assuntos que não sejam fatos conexos. Se o Supremo entendeu que há certos fatos que não são conexos, que vá para outras unidades investigarem e julgarem. E não existe só um juiz bom. Nós temos muitos juízes bons no Brasil.
Já o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o fatiamento da Operação Lava Jato foi desnecessário. Eu não considero que a decisão, como os senhores viram até no meu pronunciamento no tribunal, foi uma decisão feliz. Nós temos que atualizar a nossa visão do que é conexão, do que é continência, à luz da organização criminosa, da lei de organização criminosa, que é muito complexa. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A semana até parece que terminou mais calminha, depois do pânico de ontem no mercado financeiro, quando o dólar e as taxas de juros subiam sem parar, até que tomaram um sossega-leão dado pelo governo. O dólar e os juros voltaram para um nível ainda altíssimo, mas não mais terrivelmente altíssimo. Mas isso foi apenas um tranquilizante para uma crise aguda de loucura no mercado. Os motivos para que a coisa continue a dar errado continuam. Baixou a febre, não acabou a doença. Hoje, por exemplo, o vice-presidente Michel Temer disse a executivos de empresas de varejo que a volta da CPMF dificilmente vai passar no Congresso. Sem o dinheiro da CPMF, o governo, por hora, não tem como tapar o rombo nas suas contas. Sem tapar o rombo, juros e dólar vão continuar a subir. Talvez não tão rápido como nessa semana, mas vão. Com dólar mais alto, vem mais inflação. Com juros mais altos, o crédito para empresas desaparece cada vez mais. Assim, a recessão fica mais e mais profunda. Recessão quer dizer que empresas não investem e demitem. Demitem cada vez mais. Hoje a gente soube que o número de pessoas empregadas com carteira assinada caiu quase 1 milhão nos últimos 12 meses. Neste ano inteiro de 2015, o país deve perder mais de 1 milhão de empregos formais. Faz 8 meses, o salário médio dos novos contratados perde da inflação. Quer dizer, quem arruma emprego ganha menos. Enquanto o governo não der um jeito de cortar gastos, a data do fim da crise continua nebulosa. Por hora, as previsões são de que o ano que vem ainda será de recessão. A economia encolhe e o emprego aumenta. Aliás, o desemprego aumenta. Poderíamos ter até uma recessão menor no ano que vem. Este ano está perdido, mas 2016 não necessariamente. O problema é que o governo está, ele sim, perdido, sem rumo, sem apoio nem para aprovar os planos mais modestos. Está ficando repetitivo dizer essa coisa horrível, mas, por enquanto, a possibilidade maior é de que as coisas apenas piorem. Boa noite. A seguir, Justiça Brasileira bloqueia 188 milhões de reais do jogador Neymar por sonegação. 3 anos de garantia total e baixo custo de manutenção. Quanto vale? Um motor potente e econômico. Quanto vale? E contar com a maior rede de concessionárias do país. Quanto vale? Up 4 portas completo por apenas R$ 35.990 com taxa zero em 24 meses. E novo Fox Rock in Rio 1.6 completo por apenas R$ 46.990. Aproveite! Volkswagen Vale! Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E Make-up Anti-Sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Make-up Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. E Make-up Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Pode perguntar pro Fábio, pro Mário ou pra Fernanda.
Quando a Chevrolet abre os portões da fábrica, é hora de aproveitar. Feirão na fábrica da GM. Venha comprar direto do pátio com nota fiscal de fábrica e taxa zero. Se eu fosse você, aproveitava. Onix com nota fiscal de fábrica e taxa zero em 36 vezes. Prisma, 40.990 com taxa zero. Esse preço aí tá bom, hein? Mas é só neste sábado e domingo na fábrica da GM. Vem aí a maior premiação do futebol brasileiro. E o vencedor é? Vem aí, 12º Troféu Mesa Redonda, em dezembro. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Kron. Construa sua força. Vamos direto para as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Final de semana de clássicos regionais pelo Campeonato Brasileiro. Tem rivalidade em campo no Rio e aqui em São Paulo, né, Celso? Tudo bem? Pois é, Gabriel. Tem tudo. Tem Flamengo e Vasco no Maracanã e na capital paulista o São Paulo enfrenta o Palmeiras no Morumbi. São os dois clássicos da rodada que começa neste sábado. Veja os jogos. No sábado, 2 jogos. Às 6h30 tem Fluminense e Goiás. E às 9 da noite, em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Avaí. No domingo, 11 da manhã, Santos e Internacional jogam na Vila Belmiro, enquanto Atlético Paranaense e Ponte Preta na Arena da Baixada, em Curitiba. Às 4 da tarde, outros 4 jogos. São Paulo e Palmeiras no Morumbi. No Maracanã tem Flamengo e Vasco. O Figueirense recebe o Corinthians em Florianópolis. E na Arena Joinville tem Joinville e Atlético Mineiro. Fechando a rodada, às 6h30, o Cruzeiro recebe o Curitiba no Estádio do Mineirão. E na Ilha do Retiro, em Recife, o Sport enfrenta a Chapecoense. Para os palmeirenses, no clássico contra o São Paulo, há um tabu a ser quebrado. Embora não tenha perdido nenhum clássico paulista nessa edição do Campeonato Brasileiro e vencido o São Paulo no primeiro turno por 4-0, há cerca de 13 anos o Palmeiras não consegue derrotar o rival no Morumbi. No São Paulo, o clássico contra o Palmeiras ficou em segundo plano nesta sexta-feira. No treino de hoje, o assunto predominante foi a possível saída do técnico Juan Carlos Osório, que está descontente no clube. Um desfalque por contusão e uma incerteza por desgaste físico. Não podemos contar com Luiz e Carlinho está em dúvida. Osório pode mexer no esquema tático do São Paulo para o clássico de domingo contra o Palmeiras no Morumbi. Eu creio que com 2 pontas ou 3 vamos a ter um time competitivo e um time que vai a buscar um bom resultado. Juan Carlos Osório chegou a se irritar durante a coletiva de imprensa hoje aqui no CT da Barra Funda pela insistência dos jornalistas sobre a possível saída dele do São Paulo para comandar a seleção mexicana. Mas o auge da sinceridade do técnico colombiano veio à tona quando um repórter lhe fez a seguinte pergunta. Você confia na diretoria do São Paulo? Por lo que hicieron con el elenco y los desfalques, não. Celso do céu, acho que acabou o respeito aí dos dois lados, aí do Osório e da diretoria, né? Não tiro a razão do Osório, prometeram algo para ele que não cumpriram agora. Para mim é muito claro, quando existe quebra de confiança, não dá para seguir, né? Seja uma parte ou seja outra. Então, se não existe a confiança, aliás, você já deu o recado, né? Diz que até a partir com o Vasco ele fica, depois ele vai pensar. Ele quer um título, né? Se não for na Copa do Brasil, não vai ter jeito. E o Neymar tem bens bloqueados pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Cerca de 188 milhões de reais foram bloqueados pela Justiça por suspeita de sonegação fiscal entre os anos de 2011 e 2013. A Receita Federal questiona pagamentos feitos pelo Barcelona no período e não declarados pelo jogador. Ainda de acordo com o fisco, Neymar e suas empresas teriam sonegado aproximadamente 64 milhões de reais. A multa por sonegação é que eleva a dívida para cerca de 190 milhões. Em nota, Neymar negou as acusações.
O Celso, problema para o Neymar lá na Espanha, agora aqui no Brasil, né? E por pai dele, que é quem organiza toda a carreira do filho. Pois é, e problemas também na FIFA. O Blatter vai ser investigado, já abriram processo contra ele ontem na Suíça, e envolve também o Platini, que era naturalmente o candidato a presidente da FIFA. 10 milhões de reais aí. Muito dinheiro para ser explicado aí, né, Celso? Exatamente. Obrigado. Hein? Boa noite. Tchau, tchau. Bom final de semana. Stella, é com você? Autoridades da Arábia Saudita investigam a tragédia que matou mais de 700 pessoas. O ministro da Saúde disse que o tumulto pode ter sido causado por peregrinos que não seguiram as instruções das autoridades. O rei saudita ordenou a revisão do planejamento dos 5 dias de peregrinação, que neste ano tem a participação de 2 milhões de pessoas. O pânico e o pisoteio aconteceram quando 2 grandes grupos chegaram ao mesmo tempo a um cruzamento em Mina, a poucos quilômetros de Meca. Eles seguiam para praticar o ritual do apedrejamento do demônio, em que os peregrinos atiram pedras contra pilares que representam o diabo. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias na nossa edição das 10. Até já. Amanhã tem Jornal da Gazeta às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até segunda. Hoje, 11h30 da noite, em Vida de Atleta, Mauro Galera desafia o lendário Rui Chapéu por uma partida de sinuca.